Olá, pessoal! Estou gravando essa aula comentada para vocês. Essa aula, para quem está perdido, é minha, professora Daniela, certo? Procure sempre no Canvas, nos aplicativos, o nome do seu professor, certo? Senão você vai ficar perdido, você começa a pegar atividades de outros professores, não sabe se é para fazer, então tudo que eu postar, eu coloco o meu nome para você saber que é para mim que você vai entregar, certo? Vamos começar então falando um pouquinho do sistema locomotor. Então, o aparelho locomotor, ele vai ser formado pelo sistema esquelético, pelo sistema articular, pelo sistema muscular. Então, esse sistema esquelético, a gente considera ele passivo. Por quê? O sistema esquelético, ele não faz movimento. Quem faz movimento são os músculos. Os ossos, eles funcionam como uma alavanca, um sistema de alavancagem. Então, o músculo, ele é ativo, quando ele faz a contração, ele promove, então, o movimento. Tudo bem? E o sistema articular? Ele vai fazer a união. É ele que vai juntar o sistema esquelético com o sistema muscular, fazendo então que seja possível essas movimentações. As funções do esqueleto. Para que serve o esqueleto? Todo mundo sempre pensa na sustentação, e com certeza ele serve para isso, certo? Ele também vai servir de proteção, ele vai proteger quem? Os órgãos vitais. Se você parar para pensar, nós temos, por exemplo, a caixa craniana, que vai, então, proteger o sistema nervoso central. Nós temos também o gradil torácico, que vai proteger os pulmões, vai proteger o coração. Tudo bem? O que mais que ele vai realizar, então? Movimento? Não, ele não realiza movimento. Quem faz movimento é músculo. Homeostase mineral. O que isso significa? Eu tenho equilíbrio de minerais no meu corpo. Então, nós vamos ter cálcio, fósforo e alguns outros minerais. E os ossos são responsáveis por esse equilíbrio. Então, eu tenho, por exemplo, a calcemia, que é a quantidade de cálcio que está presente no sangue. E quem vai controlar isso? A parte dos ossos. Então, eles fazem liberação de cálcio presente nos ossos e eles vão fazer também o quê? A absorção do cálcio em excesso que está no sangue para dentro dos ossos. Produção de células sanguíneas, que também é chamada de hematopoese. E armazenamento de triglicerídeos, ou seja, gordura. Classificação morfológica dos ossos. Os ossos, eles podem ser chamados de longos, curtos, laminares, irregulares, pneumáticos ou sesamoides. Então, o que vai acontecer? Quando eu falo em classificação morfológica, eu estou falando da classificação dos ossos em relação à sua forma. Então, a gente precisa visualizar este osso e entender o formato dele para poder classificá-lo. Os ossos longos. Os ossos longos, eles têm mais comprimento do que largura e espessura, tá? Essa espessura aqui a gente também pode chamar de profundidade. Então, o que acontece? O osso, como tudo, ele é uma estrutura tridimensional. Ele vai ter altura, ele vai ter largura e ele vai ter profundidade. Altura, largura e profundidade. Tudo bem? Eles estão localizados principalmente no esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular é quando nós falamos dos membros superiores e dos membros inferiores. Quais são eles? Então, a gente pode ticar aqui, ó, o fêmur, que é o osso da coxa,
tíbia e fíbula, que estão ali na canela, os metatarsos, as falanges, húmero, ulna, rádio, metacarpos e falanges. E eu já vou mostrar para você quais são esses ossos. Os ossos laminares. Eles têm o comprimento e largura semelhante, predominam sobre a espessura, ou seja, ele parece uma lâmina. Então, os ossos, por exemplo, do crânio, os ossos do crânio, por exemplo, são chamados de ossos laminares, como, por exemplo, o osso frontal, o osso occipital, o osso parietal, a escápula, que não está aqui, e o osso do quadril. Os ossos curtos. Os ossos curtos, eles possuem as 3 dimensões semelhantes, né? Ou seja, ele vai ter uma altura semelhante com a largura, que vai ser semelhante à profundidade, certo? E quais são esses ossos? Por exemplo, os ossos do carpo e os ossos do tarso. Aqui nós temos os ossos do tarso, aqui nós temos os ossos do carpo. Então, se você observar, eles não vão ser quadradinhos, óbvio, né, idênticos. Mas quando você pega um ossinho desse, por exemplo, e você rotaciona ele, você vai perceber que ele possui todas as dimensões parecidas. Por isso que eles são chamados de ossos curtos. Ossos irregulares. Os ossos irregulares, eles não entram em nenhuma definição, ou seja, eles têm uma forma geométrica mal definida. Não pode ser classificado como longo, nem como laminar, nem como curto. Por exemplo, as vértebras. Se você pega aqui a imagem dessa vértebra, a gente consegue perceber que ela tem aqui uma parte arredondada, depois ela tem essa parte mais especulada, essa outra aqui e essa daqui. Também tenho estruturas sobressalentes nessa região, além de um forame, um buraco. Então, quando a gente olha esse osso, a gente percebe que ele, na verdade, é todo torto. Eu não consigo dizer que ele é um osso longo, eu não consigo dizer que ele é laminar ou que ele é um curto. Por isso, ele entra nessa classificação de irregulares. Os ossos pneumáticos. Esse daqui é bem interessante, porque os ossos pneumáticos são ossos que vão ter cavidades que contêm ar. Elas são revestidas por mucosas e repletas de ar, que nos ossos nós chamamos de seios. Então, eu vou ter o osso esfenoide, frontal, etimoide, temporal e maxilar. O osso frontal, aqui eu tenho já uma pequena cavidade, certo? Então, para que servem essas estruturas? Elas conferem leveza para o crânio, porque eu tenho estruturas com ar em vez de osso compacto. E, além de tudo, elas servem como caixa de ressonância. O que isso significa? Significa ressonância. Isso significa que o som da sua voz, ele consegue se amplificar quando passa por essas estruturas com ar. Ela fica mais alta. É por isso que quando a gente está resfriado, quando a gente tem sinusite e está todo congestionado, o que acontece? Eu não tenho espaço para esse som passar. Está tudo cheio de secreção. Então, essa leveza também vai embora. Quando a gente está todo congestionado, a gente sente aquele peso na cabeça, aquela sensação de quando se abaixa a cabeça, parece que ela pesa 1 tonelada, além de enxaqueca, dor de cabeça, e fica com a voz mais fanhosa. Parece que o som não se propaga, certo? Os ossos sesamoides. Ossos sesamoides são ossos que estão localizados no interior de tendões. Eles são intratendíneos, ou dentro de uma cápsula fibrosa de algumas articulações, que são as intracapsulares. Então, o sesamoide mais famoso que nós temos aí, que todo mundo tem, é a famosa patela.
certo? Ela está inserida neste tendão aqui do músculo quadríceps da coxa e ele está inserido aqui neste tendão da face articular. Então, quando você pega esse desenho, eu tenho aqui um tendão numa vista frontal. Aqui eu vou ter, então, o osso sesamoide, a patela, certo? E aqui eu tenho um outro tendão. Então, ele fica inserido dentro desse tendão. Vamos mudar de cor aqui. Ele vai ficar desse jeito. Tudo bem? Nós temos alguns outros ossos sesamoides, mas que não é todo mundo que tem. Ele funciona tipo o dente do siso, né? Dente do siso tem gente que tem os 4, tem gente que só tem 2, tem gente que não tem nenhum, né? Que são os verdadeiros sortudos, diga-se de passagem. E os outros ossos sesamoides também acontecem isso. Então, eu vou ter aqui, ó, no pé, por exemplo, lá, ó, no primeiro metacarpo, metacarpo 1, metacarpo 2, metacarpo 3, metacarpo 4, metacarpo 5. Então, aqui eu posso ter a presença desses ossinhos sesamoides. Eles também podem aparecer no polegar da mão, na mesma região, mas não é todo mundo que tem. Vamos falar um pouquinho de tecido ósseo. O tecido ósseo, eita, vamos mudar aqui, ó. O tecido ósseo, ele possui abundante matriz extracelular. O que isso significa? Que ele tem bastante material fora das células e células amplamente separadas. Então, a gente olha no microscópio e a gente tem uma imagem parecida com isso. E entre essas células, eu tenho essa substância aqui, que é a matriz extracelular. Vamos fazer um núcleozinho aqui para ficar mais bonitinho. Certo? E o tecido ósseo ele é formado por 3 tipos de células: os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Certo? Então, os osteoblastos, eles vão sintetizar, ou seja, vão produzir, né, formar e secretar as fibras colágenas e materiais orgânicos para a construção dessa matriz óssea. Os osteócitos são células ósseas maduras, responsáveis pela manutenção do tecido. Então, eles vão sempre estar fazendo o quê? Reparo e checando essa matriz celular para ver se ela está ok. E os osteoclastos? Ele é responsável pela destruição, vejam entre aspas, da matriz óssea, para crescimento, manutenção e reparo do osso. Então, os osteoclastos, eles vão fazer o quê? Eles vão ajudar a remodelar essa estrutura quando acontece alguma lesão, como uma fratura, por exemplo. A formação do osso. Eu tenho a ossificação intramembranosa, essa primeira aqui, e eu vou ter a ossificação endocondrial. Então, muita calma nessa hora. A intramembranosa é uma membrana de tecido conjuntivo, ou seja, ele vai fazer o quê? A união e vai dar origem aos ossos. No seu interior ocorre a diferenciação de osteoblastos que secretam a matriz extracelular com posterior deposição de minerais e ossificação. Então, é uma membrana de tecido conjuntivo que vai dar origem aos ossos e vai fazer essa diferenciação, ó, porque no começo as células do osso, elas não sabem muito bem o que cada uma vai fazer. Então, eu tenho a diferenciação dos osteoblastos que vão secretar a matriz extracelular para poder formar, então, o quê? A deposição de minerais e ossificação. A ossificação endocondrial é uma ossificação de molde de cartilagem.
Inicialmente são formados por moldes de cartilagem no formato dos ossos e posteriormente essas cartilagens são substituídas pelos ossos. Então, tem uma imagem legal aqui no próximo slide, deixa eu passar. Olha aí, ó. Eu tenho então aqui um molde de cartilagem no formato já de um osso, certo? E o que vai acontecer, ó? Eu tenho essas regiões aqui, essa parte de cima do osso, a gente chama de epífise proximal. Epífise é a extremidade do osso, certo? Se eu falo em epífise distal, eu estou falando naquelas estruturas que ficam longe da raiz do membro, lembram da aula de planos e eixos? É a outra extremidade, certo? E essa região central aqui eu tenho a diáfise. Então, é na diáfise que eu vou começar a ter essa matriz não calcificada, que vai se transformando em matriz calcificada, e eu tenho a formação do periósteo. O periósteo é esta camada, não consigo dar zoom, mas tudo bem. Esta camada fininha aqui, ó, periósteo, é a parte mais externa que reveste o tecido ósseo, certo? Depois que essa calcificação, né, ossificação, esse processo acontece, o seu osso vai ficar com um aspecto dessa forma. Então, eu tenho nas epífises, eu tenho cartilagem, que conforme a gente vai crescendo, essa cartilagem ela vai diminuindo. Nós temos aqui uma linha que a gente chama de linha epifisária. Mas se eu consigo escrever aqui para vocês. Linha epifisária, que é o que a gente chama de linha do crescimento. Então, essa região vai ossificando, e aí eu vou ter, no final desse processo, da fase de crescimento, eu tenho somente uma camadinha aqui em cima da epífise, que vai ser de cartilagem. Aí eu vou ter aqui uma estrutura de osso esponjoso, certo? E aí eu vou ter osso compacto. Tudo bem? Nos ossos longos, nós vamos ter ainda aqui uma estrutura, deixa eu mudar de cor para vocês enxergarem melhor. Eu vou ter aqui dentro do osso longo o canal medular. O canal medular é onde eu vou encontrar na medula óssea, que a gente só encontra nos ossos longos, tudo bem? Aqui eu vou ter também essas estruturas importantíssimas, que são a artéria e a veia nutrícia. Para que elas servem? Bom, o osso ele é um tecido vivo, ele precisa, né, receber nutrição. Ele precisa receber sangue, oxigênio, nutrientes, e tudo isso vai acontecer como? Através, então, das veias e artérias nutrícias. Aqui a gente tem uma imagem aumentada, da mesma imagem lá anterior. Vou mudar aqui de cor. Certo? Olha aqui que eu tinha falado para vocês. No processo final, eu vou ter aqui um osso esponjoso, certo? A linha epifisial ou epifisária, que é o que a gente chama de linha do crescimento. E aí, aqui, então, eu começo a ter o osso compacto com o canal medular. E a parte mais externa, então, é o periósteo. Aqui eu vou ter o canal medular. E aqui eu tenho o osso esponjoso. Certo? Vamos falar um pouquinho das divisões do sistema esquelético. Então, o sistema esquelético, ele vai ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular.
O esqueleto apendicular são todos esses ossos que aparecem nessa cor amarelinha. Tudo bem? Ou seja, o esqueleto apendicular é formado pela cintura escapular, ele vai ser formado também aqui pelo quadril, que é a cintura pélvica. Então, a cintura escapular, ela vai ser formada pela escápula e pela clavícula. E a cintura pélvica vai ser formada pelo ilho isquio e pubis. Tudo bem? Que mais? O esqueleto axial. O esqueleto axial, ele é o eixo, né? Axis vem de eixo, então é toda essa parte que está em cinza. Então, eu vou ter aqui, ó, os ossos do crânio. Eita, que ficou feio demais isso, volta. Eu tenho aqui, ó, os ossos do crânio. Eu tenho aqui toda a minha coluna vertebral. E eu vou ter também quem? O gradil torácico, que é formado pelas costelas e pelo osso externo. Esse daqui, ó. Tudo bem? O esqueleto axial ou mediano. Eu prefiro chamar ele somente de esqueleto axial. São os ossos, então, que eu tinha dito para vocês, do crânio e da face, pescoço, tronco, ou seja, da coluna vertebral. Que eu vou ter as vértebras, então, cervicais, torácicas, lombares e sacrais, certo? Então, em um adulto, o esqueleto axial tem 80 ossos aproximadamente, tá? Existe uma pequena variação aí que pode acontecer. O esqueleto apendicular, já falei para vocês, dividido entre os membros inferiores e membros superiores, todos os ossos que compõem os braços, as mãos, as pernas, os pés, cintura pélvica e cintura escapular. Nessa região, a gente tem aproximadamente 126 ossos no esqueleto. Não se preocupe que vocês não vão precisar saber de todos os nomes. Tudo bem? Eu vou parar por aqui no sistema articular, porque senão esse arquivo vai ficar muito pesado e eu tenho medo de não conseguir subir ele para as plataformas. Mas eu vou acabar de gravar essa aula e mandar para vocês e espero um feedback. Espero que tenham gostado e a gente se vê bem em breve.